Paz e graça, paz e Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Que você fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo meia da besta, ok? Irmãos, eu estava meditando e eu pensando aqui em Israel, lembrando, quando nós falamos em Israel, eu principalmente lembro muito, quando falo a palavra Israel, eu lembro muito de Jacó. Jacó lutou com Deus. Jacó vem da linhagem, Jacó vem da linhagem de Abraão, é claro, né? Das promessas que Deus fez com Abraão. E é uma história muito linda, maravilhosa, uma história verídica, verdadeira. E quando nós vamos ver a história que fala sobre Israel, a origem de Israel, né? Você já meditou na origem de Israel? Que como príncipe, quer dizer, né? A palavra Israel quer dizer que como príncipe lutaste com Deus, né? Ou como príncipe, ou príncipe. A palavra diz que Jacó lutou com Deus e, na verdade, o nome de Jacó não era muito bem apreciado, né? Porque a tradução era enganador, né? Usurpador. Era um trapaceiro, né? Era um trapaceiro. E na Escritura ensina, nos conta a história do que aconteceu desde Abraão, Isaac e Jacó. E hoje nós temos referência bíblica e pensamos na grande cidade, a cidade de Jerusalém, a cidade santa escolhida por Deus, as terras de Israel dada por Deus. Porém o Senhor ensina nas leis que se eles obedecer a palavra, o ensino, os mandamentos, eles seriam abençoados, seriam atendidos. Mas se eles não obedecessem, então viria, né, a praga, a maldição e tudo aquilo que acontece sobre Israel. Moral da história: nós vemos que o ser humano é falho, que ele cai, que ele erra, e desde o princípio foi assim com Adão e Eva. Mas nós vemos no percurso da história as mudanças nas situações, homens verdadeiros, homens de Deus, Abraão considerado o pai da fé, e vai seguindo a história, a narrativa verdadeira sobre o povo de Deus, um povo criado para servir a Deus, adorar a Deus e cumprir todos os mandamentos e decretos da lei de Deus para que vivam. Contudo, com a queda do homem, sabemos que é impossível o homem viver sem errar, sem pecar, pois todos caíram e caíram juntamente com seus pais, Adão e Eva. Porém, Deus, na sua fidelidade, Ele mostra que é possível ser fiel no pouco e no muito Ele nos colocar. Por isso que o próprio Deus oferece a nós, coloca diante de nós dois propósitos para nós escolhermos, pois eles existem: a bênção e a maldição. Ele nos apresenta o caminho das trevas e o caminho da luz. Ele mostra que Ele é luz e sem Ele o caminho se torna trevas. E observando isso, meus amados, eu penso muito, lembro muito nas mensagens, nas passagens bíblicas, desde Gênesis e Apocalipse, os propósitos de Deus e também as promessas de Deus, o qual Ele tem para mim, para você e para todos aqueles que aceitam o convite dele. Isso é maravilhoso.
Então, meus amados, meditando aqui, eu estava lembrando. E essa era da apostasia é uma era terrível, porque a própria palavra diz que, começando por Israel, veio a salvação, e começando por Israel também viria a apostasia, o qual já está sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo. Eu até falei no vídeo passado sobre a política, que é o governo do anticristo. O governo do anticristo, da besta, será um governo político, onde os presidentes, os reis, lhe darão o poder para governar. Vai ser um homem dotado de inteligência, no sentido humano, um homem poderoso e eloquente em oratória, um homem que vai até mesmo se expressar como homem de Deus, que fará milagres, fará maravilhas. A palavra diz que, se possível, vai fazer descer fogo do céu. Esse é aquele que é o anticristo, a besta, um animal que não tem nem vontade e nem o querer, nem o saber de Deus, mas sim, ele vai se opor a Deus, vai se levantar contra Deus. E ele é o que traz, segundo eles, o mundo, essa geração. Ele que vai trazer, segundo ele, a luz, que são dos tais iluminados, ou Illuminatis. Estão inseridos aí na sociedade, com vários graus, do 1 ao 33, o qual vocês sabem que eu estou falando da maçô. Eles criaram, há muitos anos atrás, os templários, se infiltraram dentro da igreja, no templo físico, e introduziram o quê? Doutrinas de demônios dentro das igrejas, idolatria. Qual a igreja que você acha que aplica, que ensina a venerar ídolos? Idolatria. Qual a igreja? Você tem que pensar qual é a igreja que adora ídolos de barro, de prata, de bronze. Cria imagens, criam leis, dogmas e diz: esse aqui é santo. Aí você ora, aí você peça, ele vai te dar isso ou aquilo. Ele vai te curar, ele vai te dar um casamento. Quem que são esses? Esses são os ídolos criados por entidade. Por uma que se diz supostamente ser cristã e serve a Deus. São bilhões. Estão sendo enganados por esses supostos pregadores, supostos discípulos do Senhor Deus, do Senhor Jesus. São esses que trazem o engano à sociedade, trazendo a idolatria, o engano e a mentira, pondo-se como até papai de muitas águas, papais de muitas nações. Então, meus amados, sabemos que Israel entrou nesse conceito da apostasia. É o primeiro que entrou e está na apostasia, que é Israel. Após se reunir de volta à cidade santa, qual foi cumprida a profecia que Deus reuniria eles de volta, então eles adotaram a democracia, a tal da democracia, o qual diz: se você tiver isso, dentro desse conceito vocês vão ser livres. Aí que está o maior engano da humanidade. A tal da democracia, segundo eles, traz a liberdade. Na verdade, a democracia traz a libertinagem, o qual a Bíblia diz que esses serão julgados e condenados. Devido à sua libertinagem, serão julgados. Israel, que é referência bíblica para nós, até glorificarmos a Deus e dar testemunho e usar a palavra, é a terra santa, escolhida por Deus. Começa ali a história e termina ali a história no sentido começo, meio e fim. Na verdade, está no intermediário, no meio, e ali haverá o fim.
Porque quando Deus profetiza a vinda de Jesus, né? Lá em Gênesis, Deus está falando de Jesus, né? Que não vai nascer aqui da semente da Eva que vai pisar na cabeça da serpente. Está falando de Jesus. E Jesus nasce na Terra Santa, não é? Não nasce lá nos meados de Israel. É só acompanhar a história. E Jesus começa a pregoar agora a boa nova, que é a lei da graça. Antes, olho por olho, dente por dente. Agora não. Se alguém lhe bate uma face, ele ofereça outra. Se alguém lhe toma a capa, dele a túnica também. A palavra diz que devemos amar aquele que nos odeia. E não é fácil. Mas Jesus fez isso. Amou o mundo, mesmo sendo destituído. Amou os pecadores, mesmo estando condenado. Ele ensinou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim ele fez, e ele quer que nós também sejamos seguidores dele. E viemos suportar essas situações. Só que aí você olha para Israel, né, como referência de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Você vê lá a história, você fica se enquadrando lá. Mas se esquece que Israel é um dos países mais promíscuos que tem. Israel são cabalistas, a maioria. Eu não estou dizendo para você que Israel não temos, como disse Deus a Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. 7.000. Mas são milhares de milhares, não são? Então milhares de milhares estão adorando o quê? O arquiteto. Estão adorando o Deus deste mundo. Estão envolvidos em ocultismo, no iluminismo. Israel é um país democrata, ou com democracia. Israel é um país que tem democracia, segundo eles. Tem liberdade. Tem tanta liberdade que eles são escravos do pecado. Jesus disse, se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Não é assim que Jesus disse? Mas eles ouvem a palavra e sabem da palavra e eles rejeitam Jesus. Eles não aceitam o chamado de Jesus. Eles estão esperando o Cristo, aquele que vai ser como o rei de Davi, poderoso, em arma, sábio, e vai dominar sobre a terra. Eles estão esperando o tal do Messias, o qual será o anticristo que vai enganar eles, porque eles rejeitam a verdade de Deus. Qual a verdade? Jesus. O verdadeiro Cristo, que morreu e pagou pelas contas dos pecados. Aquele que foi açoitado, aquele que apragou a ira de Deus, no sentido de olho por olho, dente por dente. E com isso, já com sofrimento, desde quando nasceu, começou a sua perseguição, e assim ele vem mostrando e pagando já o preço. Desde quando nasce, Jesus já começa a pagar o preço dos pecadores. Sendo perseguido, tendo que fugir, e aquela coisa toda. Mas, irmãos, e muitas das vezes nós esquecemos disto. Jesus disse que todo aquele que negar ele será negado diante dos anjos de Deus. E a maioria dos israelitas negam. Eles não conseguem suportar cristãos verdadeiros. Tanto que os apóstolos, os verdadeiros cristãos, foram perseguidos. Se tornaram mártires. Foram assassinados. Não é diferente hoje não, irmão. Eu não estou dizendo para você que lá não tenha cristão. Lá tem cristão, lá tem crente sim. Existe sim. Mas são a minoria. Porque as suas próprias leis, a lei da democracia, a lei da libertinagem é contra Deus. A democracia é contra Deus. Porque lá enquanto Israel suporta e deixa que seja efetivado as festas dos maiores passeata gay do mundo, está lá em Israel. As passeata gay. Não sei se você sabia disso. Lá a lei democrática dá a liberdade ou a libertinagem a eles daquilo que é proibido pela palavra de Deus. E isso está dentro do governo político. E Deus permite que isso aconteça. Porque aqueles que ouvem a verdade de Deus e conhecem a verdade de Deus e conhecem a Cristo e é convencido pelo Espírito Santo, ouve a voz do Espírito Santo, eles se afastam
desse sistema, que é o sistema da besta, que é o sistema político tal democracia que existe sobre o mundo. Irmão, para onde iremos então? Se é democracia, ou socialismo, ou comunismo, para onde nós iremos? Eu digo para você, o apóstolo Pedro disse, para onde iremos se só tu, Jesus, tem palavra de salvação? Então vamos para Jesus, vamos para Deus, vamos para a palavra e veja o que Israel vive e faz nos dias de hoje, em 2025, com a democracia da libertinagem que é contra Deus. Por isso que eles serão enganados. E Deus, como eu sempre digo nos meus vídeos, que Deus enviou o espírito do erro para que creia na mentira. E é o que acontece. Mas aqueles que servem a Deus de verdade, eles não serão enganados. A palavra diz que Deus não deixa nada em secreto, nada em oculto aos seus filhos verdadeiros, aos seus profetas e a seus filhos. E todos são sacerdotes, comprados pelo sangue de Cristo para Deus. Então, voltando-se para a palavra e vendo pela história o que vai acontecer com Israel, mesmo que Israel sendo a terra prometida, sendo escolhida, ela também vai passar pelo fogo. Assim como as demais nações, assim como todo mundo, o mundo inteiro vai passar pelo fogo, vai ser queimado, vai ser destruído, assim também a Terra Santa será destruída. Tanto que diz a palavra que vai descer a nova Jerusalém. A nova cidade celestial descerá dos céus, porque fez Deus novos céus e nova terra. O mar já não existe mais, e nem o sol, pois a glória de Deus ilumina a cidade. Você já parou para refletir sobre isso, pensar sobre isso? Que muitas das vezes nós carregamos um Israel material, um Israel próspero, um Israel que é abençoado sim por Deus, e a promessa ele o faz, mas isso não consiste em salvação na eternidade. Aliás, o seu ouro e sua prata enferrujada, apodrecida, será testemunha contra eles, não só contra Israel, não só contra os mestres de Israel, não só contra os governantes de Israel, mas sim contra toda a humanidade. Israel rejeitou a Jesus. Mas qual Israel? O Israel da Bíblia? O Israel lá do encontro com o anjo? Não. O Israel tipificado. O nome. A Bíblia diz que há muito remanescente dentro de Israel. Há muitos salvos, sim. Claro, assim como foi na vinda de Jesus, muitos se converteram. Mas teve momentos que por causa dessas leis injustas, aplicada não com amor, mas sim por terror. E quando Jesus prega a boa nova, da nova aliança, do comer da sua palavra, de se alimentar da sua palavra, da santa ceia, explicando do seu sangue, da sua carne, que eles deveriam comer, se alimentar, espiritualmente dizendo, a palavra diz que muitos abandonaram. Muitos seguidores, profetas, ou digamos, muitos daqueles seguidores, discípulos do Senhor, abandonaram Jesus e disseram, dura esta palavra, quem pode ouvir isso? Mas Jesus disse, o que eu vos falo são palavras espirituais. Quer dizer, então eles eram carnais, não entendiam o propósito do Senhor Jesus, daquilo que ele estava explicando, que era se alimentar pelo Espírito e da sua palavra, daquilo que ele ensinava. Abandonaram Jesus. Ficou só os 12. Jesus olhou para Pedro e disse, eles começaram a cogitar e conversar entre si, nós, foram tudo embora, ficou só nós, só os 12 agora. E no meio dos 12 tinha o traidor ainda, né? Então, 11. Mas ele diz, e agora? Meu Deus, Pedro olha e começa a comentar, e Jesus vê que eles estão, né? E Jesus fala assim, vocês estão apressivos, preocupados, porque eles foram embora? Não quer ir vós também? Mas Pedro pensou um pouco e disse, mas Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor, só Ti tem palavra de salvação. Escolheram ficar com Jesus. Escolheram passar pelo mártir de serem perseguidos, odiados
e levaram até sentença de prisão, e pós a prisão, muitos foram assassinados, mortos. O contexto de Israel, daquele que lutou com Deus, só terá vitória aqueles que lutam com Deus, aqueles que buscam Deus, aqueles que obedecem a Deus. O contexto da história mostra isto. Nem todos que diz Israel, Israel, Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, Pai, Pai, Espírito Santo, serão salvos. Nem todos que diz Senhor, Senhor, lhe darão a salvação eterna. Porque a palavra diz que da boca se fala, mas o coração está distante. De que forma? Na desobediência, não obedece os ensinos e nem mandamentos. Esse não faz parte da linhagem do verdadeiro Israel, daquele que luta com Deus. Israel que foi Jacó, lutou com Deus, se arrependeu e buscou e alcançou, porque se esforçou e creu e se converteu no Val de Jaboque. E viveu o restante da sua vida servindo a Deus, na obediência dos seus ensinos. Não é o caso de hoje que esse nome adquirido por um pedaço de terra ou daquela nação chamada Israel, que tem promessa de Deus. Nem por isso, tendo promessa de Deus, se não tiver obediência, não serão salvos. Talvez sejam milhares e milhares de pessoas que vivam o judaísmo e não obedecem aos ensinos e mandamentos. Não alcançarão e não serão salvos. A palavra diz bem clara que nós seremos justificados por toda a palavra e ato que fizermos. A palavra diz que Deus não faz exceção de homens, se é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é africano, se é israelita. Todos perecerão da mesma forma se não obedecer os mandamentos e decretos que está ali trazido por Jesus, profetizado pela boca de Jesus, o qual o Pai mandou. Então, meus queridos, você tem que entender que Israel, meu irmão, ela faz parte da história, como tem Gênesis, né? E no final da Escritura Apocalipse. Ele está no meio da história. Ele está no meio da história. Você começa em Gênesis, o qual Deus promete, Deus prega o Evangelho, que vai nascer aquele, e nasceu aquele que se chama Cristo Jesus, o príncipe da paz, o Salvador, o mediador, o sacerdote, a ovelha, né, pura, o Cordeiro de Deus, que tira do pecado do mundo. Ele nasce lá, para se cumprir a Escritura. E de lá Deus governa. Deus tem um ponto de saída. Deus tem o início, o meio e o fim para cumprir essa história, mesmo sendo eterno. Então, meus queridos, há necessidade de nós refletirmos de que não devemos idolatrar a qualquer tipo de país, ou qualquer tipo de nação, ou qualquer tipo de partido, de modo de vida. Nem socialismo, nem democracia. Nada disso nos traz ao encontro do Criador. Mas sim aqueles que vivem na palavra e na vontade de Deus, segundo os ensinos do Senhor Jesus e daquilo que Ele também tem deixado em intermédio da boca dos profetas, dos apóstolos, para que nós possamos alcançar a vida eterna. A palavra diz que nós devemos sim obedecer às autoridades, naquilo que é justo e dentro da lei que está nas Escrituras. Se ela não está diante da palavra do Senhor e na verdade do Senhor, então estão debaixo da maldição, da perdição eterna. Porque quando nós andamos pelo caminho da verdade, nós andamos na justiça de Deus. Quando nós se desviamos, então vivemos em injustiça. E não há justiça em nós. Se nós criamos dogmas e leis injustas, seremos condenados por elas ou justificados. Se más, receberemos a condenação. Ser boas e agradáveis diante do Senhor e obedecer aquilo que está na Escritura e vivermos elas dentro da verdade, assim seremos abençoados e galardão receberemos do Senhor naquele dia, no dia do juízo.
Por isso, meus irmãos, eu digo a vocês que não se deixem enganar, como muitos, em fazer tais viagens, achando que indo para Israel serão mais abençoados do que aquele que está aqui no fim do mundo, nos confins do mundo. A palavra diz que a palavra seria pregada até os confins da terra. E todo aquele que crê no Senhor e obedecesse, alcançaria as benesses do Senhor, espiritualmente dizendo, em todos os sentidos. Tanto na vida material, como na vida espiritual. Por isso, meus irmãos, eu deixo a vocês que não se deixem enganar pelo mundo, pela regência humana, pelos poderes deste mundo, os poderes políticos. Porque para Deus não existe, nesse sentido, uma nação melhor que a outra, um país melhor que o outro. Não. A salvação veio para Israel, começou em Israel e se transmitiu aos povos da terra, porque Israel rejeitou a Deus, rejeitou o novo pacto, a nova aliança em Cristo Jesus, rejeitou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poderia-se ter sido quebrado aquela maldição que Deus disse a Davi. Deus disse, Davi, você pecou, mas transpassou o teu pecado, eu não vou querer que você seja apedrejado. Deveria ser apedrejado e morto, mas não, teu pecado se transpassou. Mas devido ao teu pecado, jamais se apartará a espada de Israel. Por isso que você vê a perseguição sobre Israel todo o tempo. Entra uma geração, sai outra e sempre tem os inimigos. Deus não se aplaca e deixa que o curso vá se cumprindo conforme as profecias. E Deus diz mais, se vocês, diz na palavra de Deus, Ele ensina para mim, ensina para você. Deus disse isso lá para um rei. Se vocês me deixarem, eu vos deixarei. Eu serei convosco, se vocês me obedecerem. Eu serei convosco, se vocês for comigo. Mas se vocês me abandonar, eu também vos abandonarei. Então, Deus é muito bem claro nisto. E Israel, por muitas vezes, ou dezenas de vezes, Israel abandonou o Senhor. E o que é abandonar o Senhor? Abandonar o Senhor é deixar de cumprir as leis e os mandamentos deixados por Jesus. Abandonar o Senhor é não viver aquilo que está na Escritura. E Israel sempre abandonou. Há sim aqueles que estão lá, que são escolhidos e chamados e ouvem a voz do Espírito Santo e não abandonam a verdade. São pessoas que estão dentro daquele conceito judaico, mas que têm um amor verdadeiro como tinham os apóstolos. Que até mesmo entre eles tinha dissensões por causa devido àquele modo de viver das leis olho por olho e dente por dente. Tem muitos que vivem o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, mesmo tendo na sua linhagem, os seus costumes, mas são verdadeiramente voltados a Deus. E por isso que Deus mantém a cidade santa e vai se cumprir a sua palavra, como eu disse antes, que Elias, fugiu do mal e disse, Senhor, mataram todos os teus profetas, sobrou só eu. Deus falou, não, você está enganado. Tem mais 7.000 lá que não se prostraram a Baal. Não estão servindo o sistema. Então, da mesma forma é hoje. Às vezes nós olhamos para Israel e vemos que só há judeus que vivem aquela prática do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Vemos o governo, vemos a tal da democracia, que na verdade não é democracia, é uma libertinagem, o qual traz o sodomismo dentro do povo de Israel, dentro da cidade santa, dentro da Nova Canaã. Nós vemos isso. Quem traz? São os governantes, os poderosos. Mas eles estão debaixo de juízo e sofrem com isso. Israel só não é destruída devido ao propósito e às profecias que devem ser cumpridas. Mas devido ao pecado deles, sempre vai estar pessoas partindo para a eternidade, sendo atacadas. E Deus defende por causa dos poucos que ainda têm fidelidade e é fiel com Ele. Por isso que a palavra diz,
ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Deus fala ao seu povo. Porque muitos inocentes morrem. Não morre inocente no Brasil? Morre. Não morre inocentes em todos os países do mundo? Morre. Por que muitos blasfemam de Deus? Porque os líderes maiores sacrificam o povo, entregam o povo a Baal, feitiçaria, engano. Veja o nosso país afundado. Um país que o nosso governo, a maioria socialista, se deitam, se lambuzam com o pecado, apoiando o quê? Ditaduras, socialismo, facções. Por quê? Neles não há verdade. Eles mentem, eles roubam, eles enganam. E isso, na verdade, é um juízo de Deus. Deus usa esses ímpios, Deus usa essas trevas para fustigar, para castigar aqueles que se dizem ser cristão e não são. Os falsos cristãos, os falsos obreiros, os falsos pastores. E eles ficam aí no engano. Vamos para outro governo, vai e luta e faz, partido tal, partido A, B, C, vamos se unir e vamos mudar o mundo para um mundo de paz, segurança e justiça. Justiça e segurança. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então a política prega o engano. Vamos trazer paz, segurança, prosperidade. Quando isso chegar verdadeiramente e virá, e acontecerá, no fim dos tempos, onde virá o iníquo, o anticristo, que vai trazer essa paz e essa segurança e prosperidade, e vai dizer: eu sou Deus. E vai enganar, principalmente aqueles que estão esperando o Cristo, homem poderoso, eloquente, como Davi foi, que são, aqueles judeus radicais que nunca se converteram à verdade de Jesus, que só prezam pelo poder. E Jesus permite, Deus permite que isso aconteça, para que se cumpra as escrituras. Muitos chamados, poucos escolhidos, começando por Israel. Então, meu irmão, é necessário que nós voltemos e olhemos aquilo que Jesus disse: quando vocês verem que a figueira está secando, caindo as folhas, está chegando o inverno. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, a apostasia, o abandono da verdade de Deus, que é o caso de Israel, abandonou. Como eu disse, lá em Israel tem a maior passeata gay. O Estatuto da Democracia dá libertinagem a eles pecarem e rolarem na lama. Eles são o principal que foram escolhidos para ser salvos, mas rejeitaram. Agora você, receba a tua salvação em nome de Cristo Jesus. Aceita Jesus pela fé, a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Príncipe da Paz. Aceite Ele na sua vida. Viva o certo, que você sabe o que é certo, que está aí dentro do seu intelecto, dentro da sua mente. E passe a ser um cristão verdadeiro. Pedindo e vivendo. Pedindo a Deus e vivendo aquilo que você não tem, talvez, a sabedoria dos céus, para entender todas essas coisas, o qual Deus está pronto para te dar, para você compreender. E assim você seja abençoado. Sabendo que você pode receber também, sim, de Deus as coisas boas e também as que virão a ser má. Como disse Jó, podemos receber só o bem e não o mal. Entenda isso, que nisso o ser humano passa. Temos altos e baixos, como está lá em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Mas hoje é um tempo da boa nova, de você crer, e crer na mensagem da cruz, que Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, pregou a verdade, ensinou, foi perseguido, morto, mas ressuscitou, ascendeu-se aos céus e está sentado à direita de Deus, e foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Não resta nada para ninguém. Intermédio do que ele fez, agora nós somos cordeiros, se é que nós aceitamos o seu convite e vivemos tudo o que ele ensinou. Somos herdeiros, somos mais que vencedor, podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Intermédio do que? Lendo na sua palavra, crendo pela fé.
Somos vitoriosos. Somos vitoriosos pelo seu sangue que foi derramado da cruz. Vamos vencer as batalhas, as dificuldades, as guerras, as enfermidades, as afrontas, as perseguições. Bem avisou Jesus: vós serei odiado e perseguido. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo complementa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o seu Espírito, segundo a sua palavra. Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, sabendo que Israel se profanou, que Israel apostatou, mas lá tem homens de Deus ainda. Como disse Deus a Elias: ainda há 7.000 que não se prostraram diante de Baal. E isso é verdade. Talvez tenha muito mais do que 7.000, até milhares de milhares, mas saiba que dentro da elite, dentro dos iluminados, o que rege o país no poder estão contaminados. Os sacerdotes, os profetas, os falsos profetas que lá estão, que pregam ainda o Velho Testamento, estão em caminho, em colisão contra Deus. São contra Deus, porque não pregam a Jesus, não creem no Senhor Jesus. E a própria palavra diz que aquele que não tem o pai, não tem o filho. Aquele que não tem o filho, não tem o pai. Então eles estão em maus lençóis, caminhando para a perdição. Por isso que a palavra diz que nós devemos orar por todas as nações, olhar pelos tempos e orar por Israel. Devemos orar por Israel. Orar um pelos outros, para que não sejamos condenados com este mundo. Amém, meus irmãos? A paz e graça e a paz do Senhor a todos, meus queridos e amados irmãos. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. E Israel, ou príncipe, é todo aquele que busca, crê e obedece à palavra do Senhor. Esses serão bem-aventurados, pois o Senhor enxugará todas as suas lágrimas e todo o seu sofrimento passará, pois Deus traz essa promessa e Ele cumprirá para a glória do seu nome, em o nome de Jesus. Amém? Paz e graça, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Cook, make